Steve Jobs foi um verdadeiro ícone da era tecnológica. Um homem de visão notável e determinação inabalável. Jobs possuía uma capacidade incrível de antecipar o futuro da tecnologia. Ele entendia que a tecnologia tinha o poder de mudar o mundo. Jobs dedicou sua vida à criação de produtos que eram funcionais e bonitos, simples, porém poderosos. Ele revolucionou a computação pessoal, a música e a comunicação móvel. Seu legado continua a inspirar e moldar o mundo em que vivemos hoje. Jobs não era engenheiro nem programador. Em vez disso, ele se via como um artista e um contador de histórias. Ele acreditava no poder da tecnologia para empoderar indivíduos e liberar a criatividade. Essa perspectiva única permitiu que ele se conectasse com as pessoas em um nível mais profundo. Ele entendia que a tecnologia não se tratava apenas de bits e bytes. Tratava-se de melhorar vidas e tornar o mundo um lugar melhor. A busca incansável de Jobs pela perfeição era tanto sua maior força quanto seu maior defeito. Ele exigia o melhor absoluto de si mesmo e de todos ao seu redor. Sua natureza intransigente muitas vezes levava a conflitos e desentendimentos. No entanto, também impulsionava suas equipes a alcançar o aparentemente impossível. Os resultados foram produtos que redefiniram indústrias inteiras e cativaram a imaginação de milhões em todo o mundo. A história de Jobs é uma prova do poder da paixão, perseverança e da crença inabalável na própria visão. Ele nos ensinou que tudo é possível se ousarmos sonhar grande e tivermos a coragem de perseguir nossos sonhos com determinação inabalável. Como diria um bom paulista, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E Jobs nunca ficou parado. A jornada de Steve Jobs começou longe das luzes brilhantes do Vale do Silício. Nascido em São Francisco em 1955, ele foi dado para adoção ainda bebê. Ele foi adotado por Paul e Clara Jobs, um casal de classe trabalhadora de Mountain View, Califórnia. O casal prometeu à mãe biológica de Jobs que ele receberia educação universitária. Eles nutriram seu interesse inicial por eletrônica e mecânica. Crescendo no coração do que mais tarde se tornaria conhecido como Vale do Silício, Jobs foi exposto ao mundo florescente da tecnologia desde jovem. Seu pai, um maquinista, compartilhou sua paixão por mexer com eletrônica. Paul Jobs ensinou ao filho o básico de eletrônica e como desmontar e remontar aparelhos na garagem de casa, uma verdadeira gambiarra produtiva. Essas experiências iniciais incutiram em Jobs um profundo apreço pelo artesanato e um amor pela eletrônica. Ele passava horas desmontando e remontando rádios e outros dispositivos. Foi durante esses anos formativos que Jobs começou a desenvolver suas excepcionais habilidades de resolução de problemas e seu olhar para o design. Embora Jobs se destacasse em seus estudos, ele também era um pouco rebelde. Ele frequentemente questionava sua autoridade e preferia aprender em seu próprio ritmo. Ele era fascinado pelo budismo Zen, uma filosofia que enfatizava a simplicidade e a atenção plena. Esse interesse mais tarde influenciaria sua estética de design e sua abordagem da vida. Sua natureza inquisitiva e espírito independente se tornariam características definidoras ao longo de sua vida e carreira, meio que um Zé da Silva, com visão de futuro. Jobs frequentou a Homestead High School em Cupertino, Califórnia. Foi lá que ele conheceu Steve Wozniak, um colega entusiasta de eletrônica. Wozniak era alguns anos mais velho e já era um engenheiro habilidoso. Os dois Steves se uniram por sua paixão compartilhada por tecnologia e seu desejo de criar algo significativo. Wozniak estava trabalhando no projeto de um computador pessoal na época. Jobs viu o potencial comercial na criação de Wozniak. Juntos, eles fundaram a Apple Computer em 1976, trabalhando na garagem da família Jobs. Jobs tinha apenas 21 anos. Seu primeiro produto, o Apple I, era uma placa de circuito básica comercializada principalmente para hobbyistas. Jobs, com seu aguçado senso de marketing, conseguiu garantir seu primeiro grande pedido. Esse sucesso inicial deu a eles os recursos para desenvolver o Apple II. O Apple II, lançado em 1977, foi um divisor de águas. O Apple II foi um dos primeiros computadores pessoais de sucesso comercial.
ele apresentava uma interface amigável e um design elegante. Isso estabeleceu um novo padrão para a indústria, tipo um gol de placa. O sucesso do Apple II catapultou a Apple Computer para os holofotes, transformou Jobs e Wozniak em pioneiros da revolução dos computadores pessoais. Jobs tinha apenas 25 anos e já era uma estrela, tipo um Neymar da tecnologia. Sua influência só crescia, e ele continuava a inovar. A ascensão da Apple. Os anos 80 foram os anos da Apple. A empresa estava em ascensão, revolucionando a tecnologia com seus produtos inovadores. O Macintosh chegou em 1984. Era diferente. Com seu design inovador e interface amigável, ele se destacou no mercado. Tinha uma interface gráfica, algo novo e empolgante. As pessoas adoraram. A Apple crescia rápido. Jobs tinha grandes ideias. Ele queria controlar tudo. E isso causou problemas. Sua visão era clara, mas nem todos concordavam. Ele podia ser difícil, tipo um técnico de futebol rabugento. Sua paixão e intensidade eram inegáveis. Algumas pessoas não gostavam do seu jeito. A pressão e o estresse no ambiente de trabalho aumentavam. Dentro da Apple, a tensão crescia. A cultura da empresa estava em um ponto de ebulição. A visão de Jobs se chocava com a dos outros. Conflitos internos se tornaram inevitáveis. O conselho tomou uma decisão: remover Jobs da sua própria empresa. Foi um momento chocante para todos. Em 1985, ele estava fora. A saída de Jobs marcou o fim de uma era, mas também o início de outra jornada. Jobs estava triste, mas não desistiu. Ele enfrentou um período difícil após ser afastado da Apple, a empresa que ele mesmo fundou. Mas, em vez de se render ao desânimo, ele decidiu seguir em frente. Ele fundou uma nova empresa, a Next. Queria construir computadores potentes para a educação. Jobs acreditava que a tecnologia poderia transformar a maneira como aprendemos e trabalhamos. Esses computadores estavam à frente do seu tempo, introduzindo novas ideias, como a programação orientada a objetos. A visão de Jobs era criar ferramentas que pudessem capacitar as pessoas a fazer coisas incríveis. Jobs também comprou um pequeno estúdio de animação chamado Pixar. Ele viu o potencial. Acreditava que a animação por computador poderia revolucionar a indústria do entretenimento. A Pixar fez Toy Story, a primeira longa-metragem de animação por computador. Este filme não só mudou a animação, mas também estabeleceu novos padrões para a narrativa visual. Foi um sucesso estrondoso, tipo um gol do Pelé na final da Copa. A Pixar se tornou um nome conhecido e respeitado na indústria cinematográfica. Jobs tinha encontrado o sucesso novamente. Ele provou que, com determinação e visão, é possível se reinventar e alcançar novos patamares. A Apple estava em apuros no final dos anos 90. Eles precisavam de Jobs. Ele retornou em 1997 com um plano salvar a empresa que fundou. Jobs focou em poucos produtos excelentes. Primeiro veio o iMac, colorido e elegante. Depois, o iPod, que mudou a forma como ouvimos música. Em 2007, Jobs apresentou o iPhone. Revolucionário. O iPhone mudou o mundo, tornando a Apple a empresa mais valiosa de todos os tempos, tipo a Petrobras nos tempos áureos. Jobs era uma pessoa complexa, exigente e perfeccionista, mas também um gênio. Ele mudou o nosso mundo. Jobs lutou uma longa batalha contra o câncer e faleceu em 2011, com apenas 56 anos. O mundo lamentou. Jobs deixou um legado incrível. Seus produtos, sua visão, sua história,